Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática, falando um pouco mais sobre as medidas de tempo. Nas aulas anteriores, nós vimos alguns instrumentos que são utilizados para medir o tempo. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas situações em que a gente vai utilizar as medidas de tempo para resolver essas situações e problemas. O primeiro exemplo é: que horas o relógio está marcando? Se for antes do meio-dia, e letra B, se for depois do meio-dia. A gente primeiro vai observar que nesse relógio, o ponteiro que marca as horas, que é o ponteiro menor, ele está apontando para o 3. E o ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, ele está apontando para o 12. Lembrando que quando o ponteiro do minuto está apontando para o 12, é hora exata. Se é hora exata, então, e o ponteiro da hora está apontando para o 3, então este relógio está marcando 3 horas. Isso se for antes do meio-dia, é 3 horas. E se for após ao meio-dia, como a gente sabe que um dia tem 24 horas, então a gente vai acrescentar mais 3 horas após o 12, porque já passou 3 números depois do 12. Então, vai passar 13, 14, 15. Então, se for após ao meio-dia, nesse relógio vai estar marcando 15 horas, se for 3 horas da tarde. Por que 15 horas? Porque um dia tem 24 horas. Se o relógio vai até o 12 e o 3 já passou 3 horas a partir do 12, então 12 mais 3 é igual a 15. Então, está marcando 15 horas se for após ao meio-dia. Então, esse relógio está marcando 3 horas se for parte da manhã ou se for antes do meio-dia e 15 horas após ao meio-dia. Vamos a mais uma situação. Uma hora tem 60 minutos e uma viagem foi realizada em 2 horas. Quantos minutos durou essa viagem? Como uma hora tem 60 minutos e essa viagem durou 2 horas, então a gente vai pegar essa quantidade de minutos que tem em uma hora e repetir ela 2 vezes. Então, uma hora tem 60, 2 horas é 2 vezes o 60, ou 60 mais 60. E 2 vezes 60 vai dar quanto? 2 vezes 0 é igual a 0. E 2 vezes 6 é igual a 12. Então, quantos minutos há em 2 horas? Há 120 minutos. Então, essa viagem, ela durou 120 minutos, que é correspondente a 2 horas. 3. Se uma tarefa leva meia hora para ser concluída, quantos minutos leva essa tarefa? A gente sabe que em uma hora é igual a 60 minutos. E meia hora vai ser a metade de 60. E para a gente descobrir a metade de qualquer coisa, a gente pega esse inteiro, essa quantidade que a gente tem, e vai dividir por 2, porque a metade é 2 partes iguais. E qual é a metade de 60? Nós vamos pegar 6, dividir para 2, que dá 3. 3 vezes 2 é igual a 6. Subtraindo 6 de 6 fica 0. E 0 dividido para 2 é igual a 0. Então, a metade de 60 é igual a 30. Ou seja, meia hora é igual a 30 minutos. Escreva em horas e minutos. Nós temos 85 minutos para transformar em horas e minutos. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos. De 85, se nós tirarmos 60, que é uma hora, vão sobrar 25 minutos, porque 60 mais 25 dá 85. Então, em 85 minutos, tem uma hora completa e sobram mais 25 minutos. E em 110 minutos, vão ter quantas horas? Se uma hora é 60, 110 menos 60, ou quantas vezes o 60 cabe em 110? Uma vez, porque 60 mais 60 vai ser 120, já passou
de 110. Então, dentro de 110 minutos, tem 60 minutos que formam uma hora e sobra 50 minutos, porque 60 mais 50 vai dar 110. E em 150 minutos, tem quantas horas? Uma hora é 60. 2 horas é 120. 3 horas é 180. Então, não pode ser 3 horas. Então, vão ser 2 horas, que vai dar 120. E sobra 30, porque 120 mais 30 é igual a 150. Então, em 150 minutos, tem 2 horas completas mais 30 minutos. E em 280 minutos, cabem quantas vezes os 60? Cabem 4 vezes e sobram 40 minutos. Porque 4 vezes os 60 dá 240. E 240 para 280 faltam 40. Então, toda vez que a gente tiver que escrever uma certa quantidade de minutos em horas e minutos, você vai observar quantas vezes o 60, que é uma hora, cabe dentro daquela quantidade de minutos que está se apresentando. Vamos a mais um exemplo. Lucas e sua família levam 120 minutos para ir de carro partindo de casa até o clube de lazer. Quantas horas durou essa viagem? Observe que eles levam 120 minutos. A gente quer saber essa quantidade de minutos em horas. A gente sabe que em uma hora nós temos 60 minutos. E 60 cabe quantas vezes no 120? Nós vamos utilizar o 60 quantas vezes para obtermos 120? Então, nós temos 60. Você vai acrescentar mais 60, ou seja, mais uma hora para ver quanto é que dá. Se faltar, a gente acrescenta mais 60 para ver quantas vezes nós vamos utilizar o 60 para chegar até 120. Vamos pegar primeiro o 60 duas vezes. 60 mais 60. Começando pelas unidades. 6 mais 6 é 0, ou 0 mais 0 é 0, e 6 mais 6 é 12. Pronto, a gente já encontrou 120. Isso quer dizer que em 120 cabe 2 horas, ou seja, cabe 60 duas vezes. Se eles levaram 120 minutos partindo de casa até o lazer, quantas horas durou essa viagem? Se nós utilizamos o 60 duas vezes, então significa que eles demoraram um período de 2 horas, porque uma hora é 60, 2 horas é 60 mais 60. Joana se atrasou para pegar o ônibus e teve que esperar cerca de 180 minutos até a próxima condução. Quantas horas Joana esperou? A gente viu, lembrou que em uma hora tem 60 minutos. Quantas vezes nós vamos utilizar o 60 para dar 180? Ou seja, quantas horas cabe em 180 minutos? Nós vamos observar que uma hora é 60. Então, nós vamos repetir os 60 quantas vezes? A gente viu que na questão anterior, para obtermos 2 horas, nós utilizamos o 60 duas vezes, que obtivemos 120 minutos. E para 180, se nós utilizamos duas vezes e tivemos 120, então nós vamos acrescentar mais uma hora, ou seja, mais 60 minutos, que deu 180. 60 mais 60, 120. 120 mais 60 dá 180, que 180 corresponde a 3 horas. Então, nós pegamos a quantidade de minutos que tem em uma hora, para a gente confirmar, e vamos multiplicar por 3. 3 vezes 0 é 0. E 3 vezes 6 é 18. Então, 60 3 vezes dá 180. Isso quer dizer que em 180 minutos são correspondentes a 3 horas. Então, Joana esperou 3 horas para a próxima condução. 180 minutos correspondem a 3 horas, porque dentro dos 180 cabem 3 vezes os 60, que 60 minutos é uma hora.
Qual das somas dos minutos abaixo se refere a 5 horas completas? Vamos ver. A gente sabe que 1 hora é igual a 60 minutos. E a gente está querendo saber em 5 horas. 5 horas é o 60 5 vezes. E se 60 5 vezes é igual a 300 minutos. Então, nós vamos procurar, dentre essas somas abaixo, qual delas está representando 300 minutos. Na letra A tem 30 mais 30, que é 60. 60 mais 30, que é 90. 90 mais 30 é igual a 120. A gente já viu que 5 horas é igual a 300 minutos. Então, a letra A não tem 300 minutos, então a resposta não é a letra A. Letra B tem 120 mais 120, que é igual a 240. Também não é 300 minutos, então a resposta não é a letra B. Letra C tem 100 mais 100, que dá 200. 200 mais 60, que é igual a 260. Também não deu 300 minutos, então não é a letra C. A letra D tem 80 mais 80, que dá 160. 160 mais 100, que dá 260. 260 mais 40, que é igual a 300. Então, a soma correta de 5 horas está na letra D, que é igual a 300 minutos. Vamos continuar. Se 1 minuto tem 60 segundos, então, quanto tem em 2 minutos? 1 minuto é 60, então 2 minutos vai ser 60 mais 60. E 60 mais 60 dá quanto? 120. Então, em 2 minutos tem 120 segundos. E em 3 minutos? 1 minuto é 60. 2 é 120, que a gente já viu. E 3 vai ser 60 mais 60 mais 60, que vai dar 180. Então, 3 minutos correspondem a 180 segundos. E 4 minutos é 60 mais 60 mais 60 mais 60. Ou seja, o 60 repetido 4 vezes, que é igual a 240 segundos. Então, em 4 minutos há 240 segundos. Questão 9. Pedro passou 4 horas viajando sem fazer paradas. Quantos minutos durou essa viagem? 4 horas. A gente sabe que em 1 hora há 60 minutos. Se em 4 horas em 4 horas vão haver quantos minutos? É só você pegar a quantidade de minutos que tem em 1 hora, que é 60, e repetir essa quantidade 4 vezes. Ou seja, 60 mais 60 mais 60 mais 60. Nós vamos repetir a hora 4 vezes. Então, nós vamos descobrir quantos minutos há em 4 horas. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 6 é 24. Então, em 4 horas, há 240 minutos. Porque 1 hora é 60, 2 horas 120, 3 horas é 180 e 4 horas 240. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos um pouco mais sobre as medidas de tempo, como transformar horas em minutos e minutos em hora. Lembrando sempre que 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, um dia tem 24 horas e sempre lembrando que para transformar essas conversões de horas em minutos, minutos em hora, você sempre vai ter como referência o 60 minutos ou 60 segundos. Até a próxima aula e um forte abraço.